dos bons gestos que nós temos também como cidadãos. O penúltimo ponto que nós vamos desenvolver aqui trata especificamente a ética, é respeitar então o outro, é respeitar a alteridade. Respeitar a alteridade significa alterus rosto. Ética está sempre ligado ao respeito ao outro. Amar o próximo, que é igual a mim, tem a mesma posição social, tem a mesma cor da melanina, é fácil, mas amar o diferente é mais difícil, exige um esforço muito maior de nós. Então, ética é ver o outro como ele realmente é não negar o outro na sua forma de ser, pela sua cor, pela sua raça, pela sua religião, pela sua opção sexual, é reconhecer no outro aquilo que ele é. E nem sempre é fácil reconhecer isso, né? Nem sempre é fácil reconhecer isso. Por exemplo, o elevador. O elevador é um exemplo muito típico que a gente não vê o outro. A gente entra no elevador, é difícil dizer bom dia ou boa tarde. Especificamente, as pessoas não olham uma para a outra, ficam olhando para os números dos andares, ou olham para o celular, que agora todo mundo só tem o celular na mão, né? Ou, propriamente dito ainda, olham para o chão. Não olhamos para o alto, negamos quem está, nem bom dia, nem boa tarde. Um exemplo muito que a rede social, a televisão noticiou, um professor que não lembro o nome agora, da USP, que ele fez um trabalho de pós-graduação, de psicologia social. Ele fez um trabalho assim de se vestir como gari e fazer os serviços gerais da sua própria universidade. E por incrível que pareça, nem os seus próprios colegas professores perceberam que por detrás do uniforme estava o colega. E nem os alunos perceberam que por detrás do uniforme estava o seu professor. Isso significa dizer que muitas vezes o uniforme torna as pessoas invisíveis, Eu particularmente, quando chego no meu ambiente de trabalho, na universidade, eu sempre passo pelas auxiliares de limpeza e digo bom dia, boa tarde, e elas ficam olhando para mim, será que essa pessoa conhece? Porque as pessoas geralmente passam por elas, ou o cobrador, trocador de ônibus, motorista, taxista, ou atendente. Geralmente a gente não percebe, não valoriza o alteros, o outro que está. O outro, na verdade, que é uma continuidade de mim, do eu. O eu sempre está imbricado no outro, no nós. Então o outro faz parte da minha essência, assim como a minha essência faz parte do outro. Então, incrivelmente, o uniforme torna as pessoas invisíveis. A passagem bíblica, talvez a primeira frase, que quando Caim mata Abel, Deus faz essa pergunta, né? Onde está o teu irmão? E Caim responde uma pergunta bem legal, que talvez nós respondemos hoje com outras palavras. Ele responde assim: por acaso serei eu o guarda do meu irmão? Em outras palavras, ele quis dizer assim, o que eu tenho a ver com o meu irmão? Não tenho nada a ver com isso. Isso, na verdade, é o primeiro princípio de falta de respeito ao outro, de uma falta de ética. Ética é estar pronto a morrer pelo outro. Essa é uma afirmação ética, uma decisão minha. Ajudar a sacrificar-se pelo outro é um assunto de moralidade, de ética e de moral. Éticas são direitos em que a pessoa deve ser tratado sempre como fim, nunca como meio. Se você trata a pessoa como instrumento, apenas como meio para os meus benefícios, meus prazeres, para o meu trabalho, eu estou instrumentalizando, estou deixando de ver no outro e ter no outro uma dimensão ética. Por fim, gosto muito dessa frase do José Saramago, que ele escreveu na obra Ensaio sobre a Cegueira.
Ética é reparar as coisas. E ele diz assim: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Vou repetir. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Muitas vezes nós passamos e não olhamos. Se olhamos, não vemos. E se vemos, não reparamos. O que seria reparar? Reparar seria olhar com certo cuidado para as coisas. Olhar com certo cuidado para as pessoas. Reparar, prestar atenção. Ver a necessidade do outro. Até que ponto eu posso, de uma certa maneira, ajudar para que o outro seja, enquanto que eu diminua. Esse é um princípio de ética, é um princípio de moral. E eu sempre recordo, em casa, minha mãe, lá no interior, ela fazia a limpeza da casa, deixava tudo bonito. Aí chegava a vizinha para uma visita rápida, ela dizia: entra, vizinha. Só que não repara porque a casa não está muito bem organizada. Mas era o contrário. Era exatamente para a vizinha ver que tudo estava nos brincos, tudo estava bem organizado. É uma forma, então, de reparar. Então, nesse aspecto, ética é reparar o outro. O ruim é quando nós, humanos, colocamos a nossa vida no automático. O que seria colocar a vida no automático? É viver de uma forma autômata, de um robô. Viver a vida no automático é acordar de manhã, fazer necessidades fisiológicas, sair para o dia, trabalhar, almoçar, voltar, sem reparar o sorriso de uma criança, sem reparar o afago do pai, da mãe, da minha vovó, do meu vovô, dos meus amigos, do sorriso dos meus amigos, dos meus vizinhos, dos meus parentes. Isso é viver no automático, sem perceber um pôr do sol, sem perceber a garoa, a chuva, a relva molhada. Quantas coisas lindas que nós temos de eternização do ser humano, uma divindade que está em nós não damos conta disso. Ou como diz o escritor e jornalista uruguaio Eduardo Galeano: tudo o que não tem preço não tem valor. Tudo o que não tem preço não tem valor. Nós valorizamos o carro, o computador, o celular, a casa, porque tem preço. Mas não valorizamos o sorriso, não valorizamos a amizade, não valorizamos a paz interior, não valorizamos a flor, não valorizamos o pôr do sol, porque isso aí não tem preço. E se não tem preço, a gente não valoriza muito. Hoje em dia, como diz o Oscar Wilde, escritor e dramaturgo irlandês, conhecemos o preço de tudo e o valor de nada. Agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído para uns argumentos bem gerais, bem básicos sobre o conceito de moral e de ética. Até a outra oportunidade. Um abraço.